Aleluia. O pastor Levi, né? Ele já me apresentou em parte, mas eu vou me apresentar de novo. Sou pastora Elisete, casada com o pastor Elvis, aquele homem que você viu agora há pouco aí, o mais lindo que apareceu no Paz News, é o meu marido, é o Chuchu. E a gente tem o privilégio, a honra, né? Eu já estive aqui pela manhã, mas eu quero dizer mais uma vez que nós temos o privilégio e a honra de poder servir a vida do pastor Haroldo e pastor Arlene, que são os pastores dessa igreja debaixo do Espírito Santo. E a gente tem essa honra de poder servi-los. E vocês têm a honra de poder estar debaixo dessa cobertura, amém? E eu sei que isso é apenas começo, como diz o meu pastor Abe Uber. Mas nós somos pastores na Igreja da Paz, lá em Sorocaba, já há 7 anos, em São Paulo. E também, né, eu sempre gosto de falar, eu tenho 2 discípulos principais, que é a Elisa Larissa, minha filha de 16 anos, e o meu filho Elvis, de 10 anos. Né? Eles amam essa igreja, né? Você pode talvez nem conhecê-los, mas eles sempre falam, mãe, como a gente ama aquela igreja aba lá de Blumenau, porque eles são apaixonados pelo pastor Haroldo e pastor Arlene. E ela diz, mãe, manda um abraço para todo mundo e um beijo. Então, já está dado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, né, antes de nós começarmos a palavra. Sei que o meu tempo acho que já está correndo ali, mas vamos orar. Pai querido, nós te rendemos toda a glória, Senhor, assim como nós declaramos nessa canção, Senhor. Seja coroado, Senhor, no nosso meio. Seja adorado, Jesus. Senhor, nós estamos aqui na tua dependência, Senhor, e pedimos, fale conosco pela tua palavra. Fale conosco, Senhor, o nosso coração está rendido, prostrado e pedindo, fale conosco, porque tua palavra tem vida, tua palavra nos traz vida, e nós queremos receber do Senhor palavras de vida. Obrigado porque é o Espírito Santo que traz vida sobre a palavra ministrada, e é isso que eu declaro, vida de Deus. Em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Aleluia. Nós falamos pela manhã, né, sobre alguns princípios de uma fé inabalável. O meu tempo eu não consegui concluir, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Se eu não conseguir, aquilo que o Senhor falar para você já está falado, e a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. Vai gerar frutos e frutos eternos no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Salmo 125. Isso é só para dar uma introdução para você. Salmo 125, alguns dizem que esse salmo, na verdade, é um cântico. Os hebreus, eles cantavam, e cantaram, na verdade, quando eles estavam voltando do exílio da Babilônia. E quando eles viram a cidade, estava meia destruída, estou sendo boazinha, meia destruída, estava detonada. Mas os montes estavam inabaláveis. E eles fazem essa ilustração dizendo assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Interessante que no meu subtítulo está escrito aqui, fé inabalável. Essa fé que nós, queridos, como igreja, precisamos ter. Essa fé que não pode ser abalada por circunstâncias, por dificuldades, mas eu quero assim hoje, em pouco tempo, compartilhar com você sobre alguns princípios que eu tenho aprendido na minha caminhada com Jesus, que eu tenho aprendido com homens de Deus, como o meu pastor Abe, para mim é um homem de maior fé que eu conheço, com meu marido, que é um homem de fé. Se eu falar as coisas que ele fez, que ele fala, que ele sonha, às vezes, hoje eu sonho com ele, mas antes eu ficava assim, meu Deus. Mas eu aprendi, e tem uma frase que é o meu lema, onde a minha fé não alcança, a minha obediência vai me levar. Então, muitas coisas que ele fala, que eu olho assim, é grande, mas eu digo, mas eu vou obedecer e nós vamos chegar lá. Amém? Diga comigo, onde a minha fé não alcança, a minha obediência
vai me levar. Tenha certeza disso. Amém? Mas vamos lá. Fé. A palavra fé no hebraico, ela quer dizer emuná. Confirma aquilo que está escrito. Por isso, o primeiro princípio que eu quero nessa noite dizer para você é que essa fé inabalável, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Se você olhar lá em Romanos 10, 17, diz exatamente assim. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A minha fé, a base daquilo que eu creio, tem que estar firmado nesta palavra. Agora, eu preciso ouvir Deus falando comigo através dessa palavra. Eu preciso ouvir a palavra, me alimentar da palavra. Eu preciso ter sede da palavra, ter fome da palavra e amar esta palavra. Eu ouvi as pessoas que falam assim, mas quando eu começo a ler a Bíblia me dá um sono, Não sei se você já viu isso. Irmãos, então, olha, eu não sei se quantos aqui já são casados, levante a mão. Que estão num romance real, ou romance radical, ou não sei quantos estão cortejando, levante a mão. Eu duvido que quando você está na presença dessa pessoa aí amada, se você tem sono. Porque você ama estar com essa pessoa, né? Então, nós temos que ter esse mesmo amor pela palavra. Irmãos, olha, eu estou falando, mas eu já tive sono também. Muitas vezes eu li a palavra e às vezes eu nem conseguia lembrar o que eu tinha lido. E às vezes tem pessoas que até dizem assim, mas eu nem lembro o que eu leio, pastor. Eu leio essa Bíblia, mas não consigo lembrar. Você lembra o que você comeu semana passada? Mas não te alimentou? Pois então, continue lendo e se alimentando da palavra, porque ela vai te suprir, ela vai aumentar a tua fé, ela vai te fazer um homem e uma mulher de uma fé inabalável. Mas nós precisamos amar esta palavra. Olha, irmãos, eu tinha dificuldade, mas hoje, às vezes, eu digo, Senhor, como eu gosto de uma sobremesa, eu vou e leio, eu gosto de ler à noite, às vezes eu fico, quando eu vejo, meu Deus, já é 2:30 da manhã. Mas eu nem percebi por quê. Porque eu aprendi a me apaixonar pela palavra. Então, isso é um exercício que nós precisamos fazer. De amar essa palavra. Se nós queremos, que essa palavra surta um efeito dentro de nós. Que ela gere fé dentro de nós. Então, você precisa ler a palavra. Deus vai falar com você. E o mais lindo é que quando Deus fala, tem um poder tão grande. E algo está sendo construído dentro de você. Amém? Deus fala conosco, Eu ouvi uma vez uma frase que falava assim, falar que Deus não fala quando a sua Bíblia está fechada, é a mesma coisa de dizer assim, ninguém mandou mensagem quando você desligou seu celular. Aí a pessoa diz, Deus não fala comigo. Querido, lê a Bíblia. Deus vai falar muito com você. Amém? Quantos querem ouvir Deus aí? Diga aleluia. Deixa eu correr. Vamos lá. Eu vou conseguir, eu vou ser breve em nome de Jesus. E eu quero passar aqui, abre comigo lá em 2 Timóteo 1:12. 1:12, perdão, queridos. Quando que a minha fé, ela não vai ser abalada? Nós começamos falando que nós precisamos amar essa palavra. Mas olha só o que o apóstolo Paulo ele diz aqui em 2 Timóteo. Isso era uma carta que ele estava escrevendo. Não era, se você olhar as coisas mais lindas que Paulo escreveu, ele não estava num lugar tão legal. As coisas mais tremendas que Paulo escreveu, ele não estava num púlpito de uma igreja, ele estava em cadeias. Num momento difícil, quando ele falava, olha, alegrai-vos, alegrai-vos.
Porque ele estava exercitando a fé. Por isso Paulo, o apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo da fé. E olha o que ele estava dizendo aqui para Timóteo, isso é tão lindo, porque ele diz assim: por isso eu estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Apóstolo Paulo diz assim, olha Timóteo, eu estou sofrendo, mas eu não me envergonho, e algo mais tremendo que isso, eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu me relaciono com esse Deus. Eu converso com Ele. Eu tiro tempo para conhecê-lo, né? Que é uma canção muito linda que estão cantando muito agora os jovens, né? Quero conhecer Jesus. Não sei se você canta, a voz está meio desafinada, mas vai. Acho que vocês conhecem essa canção. Mas esse tem que ser o nosso desejo diário. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer as profundezas de Cristo. Eu quero conhecer o coração de Deus. E quando o apóstolo Paulo está falando isso, ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, então a minha fé não se abala nas prisões. E lindo que quando ele fala isso, né? E eu fui olhar bem atrás na vida de Paulo. Se você olha, né, lá em Atos 27, do 27 até o 44, você vê um homem que passou por naufrágios, foi preso, açoitado. E exatamente lá no versículo 34 de Atos 27, ele diz assim, né, ele estava lá dentro de um barco, num momento de as ondas bravias, um momento terrível, queridos. E olha o que ele diz. Olha um homem que tem uma fé inabalável. Ele diz, não se preocupe, porque nenhum de vocês há de morrer, vocês não hão de perder nem sequer um fio de cabelo. Eu imagino que os carecas ficaram preocupados, porque já tinham perdido os cabelos. Mas ele estava dizendo, nenhum de vocês vai morrer. Nenhum de vocês vai naufragar. Isso é um homem de fé. É um homem que no meio de uma tempestade tinha palavras de ânimo. No meio da dificuldade tinha palavra de fé para as pessoas. É assim que nós devemos ser, irmãos. O barco está afundando, mas eu sei em quem eu tenho crido. E o apóstolo Paulo, ele diz, você olha mais na frente, lá em Atos 28:3, ele já estava lá naquela ilha, e ele começa a fazer uma fogueirinha lá, pega os gravetos, né? E dentro de um dos gravetos vem uma querida cobra, uma serpente, uma víbora. Quer saber o que é graveto, o que é serpente, joga no fogo. Vai pular. E a serpente, pulou e picou a mão de Paulo. E quando aquelas pessoas olharam, falaram, ele é um assassino. Aí começaram a esperar que ele ia morrer, não morreu, por quê? Paulo sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia em quem ele estava crendo. E aí eles falaram, ele é um Deus. Meu pai, uma hora o homem é um assassino, outra hora ele é um Deus. Mas olhando para a vida de Paulo, né? Por que ele tinha essa fé tão grande? Porque ele tinha tanta certeza que, mesmo que o barco afundasse, ele ia chegar ao seu destino. Por que Paulo tinha essa certeza dentro do coração dele? Abre comigo lá em Atos 23:11. Porque ele tinha tanta convicção de que ele ia chegar ao destino, independente se o barco afundasse, se o barco estava numa turbulência, se o barco ia naufragar, queridos. Olha o que diz. 23:11. Se você olhar todo o contexto aqui desse Atos 23, Paulo ele estava preso. Existiam mais do que 45 judeus. Eu acho que eles estavam jejuando, porque diz que eles não comiam, não bebiam e falavam, tem que matar esse Paulo. Tem que matar esse Paulo porque ele está pregando coisa aqui que a gente não quer ouvir. E aqui, olha só o que acontece. Por que Paulo tinha tanta convicção, queridos? Olha o que diz. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele.
o próprio Jesus, ao lado dele, disse: coragem, coragem, pois o modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deus tinha dado uma promessa para Paulo. Olha, Paulo, hoje você não morre aqui não, viu? Talvez, irmãos, Paulo estava ali tão com o coração até temeroso. Às vezes a gente fica temeroso. Mas sabe, quando você se relaciona com Deus, quando você conhece o Senhor, quando você tem intimidade com Ele, Ele vai bater aqui no teu ombro e vai dizer assim: olha, não tem medo não, tenha coragem. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus nessa noite está falando para você, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Aleluia! Paulo, ele sabia em quem ele estava crendo. Ele conhecia. Por quê? Porque Jesus estava com ele. Quando nós temos esse relacionamento com Deus, queridos, às vezes o Senhor pode sentar lá do teu lado. Você vai ouvir a voz dele lá no teu coração, dizendo: olha, não temas, não temas, tenha coragem. Você pode estar lavando a sua louça. Quantas vezes, irmãos, olha, o meu tempo que eu posso falar que eu tive experiências mais profundas com Jesus. Eu estava lavando a minha louça. E o Senhor começou a falar comigo e eu não aguentei. Eu sentei, fui para o chão chorando, falando porque o Senhor estava ali do meu lado. Alguns dias atrás eu estava ensinando o meu menino a orar. E ele falou: mãe, às vezes eu não sinto Jesus. E eu falei assim: filho, sente no sofá e peça: Jesus, senta aqui comigo. Senta aqui comigo e me ensina a orar. Quando nós falamos isso para Jesus, nós começamos os dois a chorar lá no meu sofá. Porque quando você convida Jesus, quando o teu coração tem sede por Ele, Ele vem ao teu encontro. Ele vem ao teu encontro e você vai dizer, assim como Paulo disse: olha, eu sei em quem eu tenho crido. Podem vir circunstâncias, situações difíceis, mas a voz do Senhor lá dentro do teu coração vai dizer: coragem, meu filho. Coragem, meu filho. Eu tenho um caderninho, já há muitos anos atrás, de promessas. E ali eu escrevo todas as vezes que Deus falou para mim uma promessa. Todas as vezes que o Senhor falou promessas para os meus filhos. Lá eu tenho promessas que nem meus filhos ainda não sabem, porque o Senhor falou, ainda não revela para eles. Mas o Senhor vai me falando: olha, sobre isso, sobre aquilo, eu vou guardando. E às vezes, sabe, quando o desânimo tenta vir, eu vou lá. É isso aqui que o meu Deus disse ao meu respeito. Foi essa promessa que Ele liberou sobre a minha vida. Foi essa promessa que Ele liberou para a vida dos meus filhos. Então, eu não sei se você faz isso. Faça isso, experimente fazer isso. Pegue um caderninho e coloque lá as promessas, aquilo que Deus falou no teu coração. Amém? Porque isso se chama relacionamento com Deus. Voltando lá para Paulo, queridos. Se você olhar lá em Atos 28, capítulo 28, 23, Paulo, ele pregou em Roma. Tudo aquilo que ele passou. Mas ele tinha uma promessa. E ele estava confiante naquilo que Deus havia falado para ele. Diga assim: eu escolho ouvir e aceitar aquilo que Deus diz ao meu respeito. Amém? Aleluias. Vamos lá. Vamos passar adiante aqui. E eu coloquei como um terceiro princípio: seja movido pela obediência. Bem no comecinho eu falei uma frase para você. Onde a minha fé não alcança, a minha obediência vai me levar. Isso tem sido meu lema. Porque eu creio que a obediência ela é o caminho para as nossas conquistas. Deus, Ele tem todo o poder, mas tudo na vida cristã, queridos, funciona por uma obediência. Tudo na nossa vida cristã. E a minha fé, ela precisa andar junto com a minha obediência a Deus.
com a minha obediência a lideranças que o Senhor colocou sobre mim, pode ser seu marido, pode ser seu pai. Alguns dias atrás, meu filho havia falecido alguém, a mãe do coleguinha dele, e ele falou assim: mãe, eu quero que você viva 80 anos. Depois ele disse: não, mãe, eu quero que você viva 100. Depois: não, mãe, eu quero que você viva 120. Não, mãe, quer saber? 150. Eu falei: então, meu filho, você vai ter que virar um dermatologista e depois fazer bastante plástica na mamãe, para a mamãe ficar muito tempo linda assim para você. Ele: mas eu vou cuidar de você, mãe. Eu disse: tá bom. E aí depois ele: mãe, quer saber? Eu quero viver muito também. Eu quero viver. Começou a dizer quantos anos ele queria viver e aumentando 150. Eu disse: filho, você quer viver muito? Bem, quero, mãe. Depois, então, obedeça papai e mamãe. Porque há uma promessa que diz que se nós honrarmos os nossos pais, Deus vai nos dar longos dias nesta terra. E eu não creio que são longos dias tristes, são longos dias de vida abundante. Amém? Então, eu preciso ser movida por essa obediência, querido. Se você olhar, Abraão, ele é conhecido como um pai da fé, né? Todo mundo conhece Abraão como o pai da fé. Mas, se você olhar a vida de Abraão, para que ele fosse considerado esse pai da fé, o pai de multidões, ele precisou obedecer. Ele precisou ser movido por obediência a Deus. Se você olhar em Gênesis 22, essa parte ela é tão tremenda, mas não dá para a gente aprofundar. Tem que ser um estudo só sobre isso, acerca de Abraão. Mas a Bíblia diz que quando ele estava ali, em Gênesis 22, quando ele está subindo para sacrificar Isaac, e no meio do caminho, quando ele está ali caminhando, né, para subir até o Moriá, e Isaac pergunta: pai, onde é que está o sacrifício? Tem tudo aqui, tem lenha, cadê o sacrifício? E Abraão diz assim: olha, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Se você olhar todo aquele contexto que está ali, irmãos, na hora em que Abraão ia sacrificar Isaac e o anjo brada, o que está lá amarrado? Não. Um carneiro. Jesus, mais na frente, lá em João 8,56, ele diz assim, ele estava tendo uma conversa ali com os fariseus, e eles começam a falar sobre Abraão, sobre os profetas, e eles até começam a repreender Jesus. Jesus diz: olha, Abraão, o vosso pai, ele viu o meu dia e ele regozijou. Sim, Abraão regozijou. Aí ele está: agora piorou, Jesus. Você não tem nem 120 anos, como é que você viu Abraão? Como é que Abraão viu o seu dia? Isso é muito tremendo, queridos. Porque Abraão, Deus deu para ele, enquanto eu creio. Porque se você olhar lá em Hebreus, mais na frente, Hebreus 11:17, a Bíblia diz que Abraão, quando ele estava dando Isaac, ele estava crendo que ele ia dar e que ele ia ressuscitar. E aqui em João 8,56, Jesus diz: olha, Abraão viu o meu dia e ele regozijou. Não sou eu que estou falando, Jesus diz que Abraão ele viu. Abraão ele viu Jesus, o Cordeiro. Abraão ele viu o dia de Jesus, o dia em que a vitória de Jesus. Ele viu o sacrifício de Jesus pela situação que Abraão estava vivendo. Porque Abraão estava obedecendo. Deus proveu para ele o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que Deus proveu para si pela humanidade. Pelo meu problema, pelo teu problema. E quando eu estou em obediência a Deus, assim como Abraão estava, querido, você tem que lembrar: eu estou em obediência. Deus já proveu para mim o Cordeiro. Todo e qualquer problema que você venha ter na tua vida toda, quando você está em obediência, você tem que crer: Deus já proveu para mim, para si o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. Jesus já foi dado. Deus, ele não é como nós que nos preocupamos com o problema. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Jesus, o Cordeiro, já foi entregue. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha a solução para o teu problema.
Deus não é como a gente que fica pensando, ai meu Deus, e agora? Não, Ele não fala isso, Ele já tem a solução. Quando você está em obediência, assim como Abraão obedeceu. E eu creio que enquanto ele subia, Deus mostrou. Porque Jesus diz, não é eu que estou falando, não é a palavra que Jesus falou. Abraão, ele viu e ele regozijou. Dentro de si ele pensou, ainda que eu sacrifique o meu filho, Deus já proveu. A solução vai vir porque eu estou obedecendo ao meu Deus. Amém? Diga assim, a minha obediência precisa caminhar junto com a minha fé. Você pode aplaudir Jesus por isso. Obrigado, Senhor. Tu és o Cordeiro, Senhor. Tu és o Cordeiro, Jesus. Aleluias. Abra comigo sua Bíblia lá, em Hebreus 6:12. Olha o que diz. Esse é o quarto princípio, eu quero concluir aqui. Queria até chamar o Ministério de Louvor até a frente, por favor. Seja perseverante, vença o ânimo, dobre. Seja perseverante. Você quer que a sua fé não se abale? Tenha perseverança. E aprenda a vencer o ânimo, dobre. Olha o que diz lá em Hebreus 6:12. Para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Diga comigo, pare de ser preguiçoso na fé. Fique longamente animado. Olha, isso é um segredo. Sabe por quê, queridos? Hoje o mal de muitas pessoas é que as pessoas querem tudo muito micro-ondas, né? Tudo muito rápido. Mas Deus, Ele quer e Ele tem levantado uma igreja perseverante. Uma igreja com uma fé inabalável. Nós precisamos ter essa fé perseverante. Lá no encontro eu testemunhei que eu precisei orar 3 anos pelo meu marido, até que ele olhasse para mim, o chuchu, né? Até que o Senhor falasse ao coração dele e ele chegasse até mim. Foram 3 anos. Hoje existem pessoas que oram 3 dias e dizem, eu já não quero mais orar por isso. Vai dar certo. Preguiçosos na fé. A Bíblia repreende isso, ela diz, olha, não sejais indolentes, preguiçosos. Deus tem chamado uma igreja perseverante. E Ele diz, olha, fique pela fé, pela longanimidade, quer dizer, olha, seja longamente animado. Não desanime. Não desanime. Não faça como diz lá, eu creio que é lá em Tiago 3, que diz assim que um barco, ele é conduzido por um leme, é uma coisa tão pequena, mas o leme, para onde ele vai, o barco vai. Eu achava que era o contrário, mas não é assim. Para onde o leme do barco vai, para ali ele vai. Se eu tenho depositado a minha fé em Jesus, querido, na sua palavra, me relacionado com Ele, eu preciso ter essa fé constante. É para cá que eu vou. Eu vou conseguir. Eu vou vencer. Eu sou mais que vencedora. E eu preciso inclinar para cá. Agora, se eu vivo assim, inconstante, uma hora, eu acho que eu vou conseguir. Eu não vou conseguir. Querido, sabe, isso é pecado. A Bíblia diz que isso é pecado. Tiago 4:8 diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Deus não quer que nós tenhamos esse ânimo. Uma hora eu vou vencer, agora eu não vou mais vencer. Não. Deus quer homens e mulheres com uma fé inabalável que diz assim, eu vou vencer. Eu vou ver minha família toda aos pés de Jesus. Eu vou ser curado dessa enfermidade. Eu vou alcançar essa vitória. Deus tem nos chamado como igreja para sermos assim, amém? Se coloque de pé, querido. Se coloque de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu precisei aprender isso e muitas vezes eu precisei detectar inimigos da minha fé. Por quê? Porque o diabo, ele sabe áreas que onde ele pode atingir as suas estruturas da tua fé e ali te abalar. Mas eu quero concluir te dando esses 2 segredos que eu tenho colocado em prática.
Eu lembro que o meu filho, esse de 10 anos, eu descobri que ele tinha uma enfermidade que não coagulava o sangue. E quando ele machucava, o sangue não coagulava, porque faltava o fator 8 no corpo dele, no sangue dele. E Satanás, ele investia pesado ali. Quantas vezes meu filho machucava, tinha que correr para o hospital, eu nem conseguia dormir, eu tinha medo, faltava amarrar o meu filho. Porque o médico disse, olha, ele não pode se machucar, cuida dele. E eu pensava, eu vou amarrar esse menino, porque como que você vai controlar um menino? E eu não estava, a minha fé estava se abalando, porque eles machucavam tantas vezes. E eu percebi, Satanás está abalando a minha fé. O inimigo da minha fé tem sido todas as vezes que meu filho fica enfermo. E eu aprendi, e eu tenho colocado em prática 2 segredos que eu quero te ensinar hoje. Eu comecei a declarar sobre tudo isso, meu Deus é poderoso. E eu falei, Senhor, eu te entrego. Eu entrego meu filho para ti. Eu entrego meu filho, eu entrego isso nas tuas mãos. Eu não vou saber lidar com isso, eu entrego. E o reino espiritual é muito mais visível e muito mais real do que aquilo que a gente vê. Quando você entrega algo para Deus, sabe onde Satanás batia? Onde rompia as estruturas da tua fé? Quando ele vir para bater, quando você entregou para Deus, Ele vai olhar e vai dizer, esse problema não é mais dela. Eu não vou mais tocar nisso aí, porque ela entregou para Deus. Ela não brincou de entregar para Deus, ela entregou para Deus. E eu fiz o exame do meu filho, né? Todos os anos eu refaço. E eu queria, para ele ficar curado, tem que ser 60%. E nós ficamos orando e declarando. Mas eu falei, eu já entreguei meu filho para Jesus. Quando eu abri os exames, eu queria 60, irmãos. Sabe o que tinha lá? 6. E eu falei, mas o que é um 0 para o meu Deus? O 6 já está aí, o 0 Deus põe depois. Porque a minha fé é que ele já está curado. Porque a minha fé não é aquilo que eu estou vendo, que o homem determina, é aquilo que o meu Deus disse. E eu já entreguei. E eu vou te falar uma coisa, quantas vezes ele já caiu, já machucou, não precisei levar para médico nenhum. E ele mesmo diz, mãe, eu já fui curado, né? Amém, meu filho, isso mesmo. Porque assim tem que ser a nossa fé, queridos. Não vivamos pelo que vimos, mas pelo aquilo que nós cremos. É assim que Deus quer levantar uma igreja nesses dias. Uma igreja com uma fé inabalável. Uma igreja que diz assim, olha, eu sei em quem eu tenho crido.